Deus colocou uma palavra no meu coração para nós ministrarmos aqui. E o tema dessa mensagem é: acredite na promessa. Acredite na promessa. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem algo preparado para você e você precisa acreditar. O texto que nós vamos ler está no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 12, aonde mostra a promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedir a presença de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós agradecemos a Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido. Obrigado porque o Senhor, Deus amado, tem nos abençoado, e nós podemos estar aqui nessa noite para glorificar o Teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor venha se mover no meio de nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha, e que o Senhor possa falar conosco, Deus, através dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos a Tua presença aqui, o Teu Espírito aqui, senão não haveria motivo, Pai, de nós estarmos. Nós cremos que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor, Ele escolhe Abraão, Ele chama Abraão e Ele faz uma promessa a Abraão. Ele, antes da promessa, Ele dá um desafio a Abraão. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Imagina você recebendo uma ordem dessa. Imagina Abraão naquele momento ouvindo Deus dizer assim: olha, Abraão, sai do lugar onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, com certeza ali não tinha os detalhes, mas Deus, Ele diz para ele assim, em poucas palavras: acredite naquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Nessa passagem de Gênesis nós podemos ver duas coisas aqui: fé e obediência. Nós precisamos desses dois princípios na nossa vida para nós termos uma vida vitoriosa. Abraão, naquele momento, ele teve fé, porque você ouvir Deus falando com você, te pedindo algo disso. Imagine você junto com seus pais, aí no teu conforto, na tua segurança, e de repente você vai para um lugar, sai para um lugar onde você nem sabe aonde é. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele junta a sua família, ele junta os seus bens e ele começa a ir firmado em uma promessa. Abraão, ele teve sucesso disso, porque a promessa a qual ele ouviu era de uma voz a qual ele conhecia. Nós precisamos conhecer a Deus. Existem pessoas que passam a sua vida toda em busca de uma promessa, procurando palavras em muitos lugares, procurando palavras em muitas pessoas, esperando que elas possam dizer o que elas querem fazer. E nós vivemos em uma geração muito ansiosa, que tem uma dificuldade tremenda de tomar uma decisão, e fica esperando que alguém o direcione, que alguém fale para ele o que ele vai fazer. E nisso há um perigo muito grande, porque no meio de tudo isso nós podemos ouvir vozes que não são a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Abraão, ele só teve sucesso porque ele conhecia aquela voz que era a voz de Deus. Eu reconheço a voz da minha esposa. Quando a minha esposa ela manda uma mensagem para mim, ou ela liga para mim, eu não preciso nem ver que é ela que está ali ligando, né, um identificador de chamada, mas pela voz eu consigo reconhecer. Eu consigo reconhecer a voz de alguns amigos, quando ligam, quando mandam uma mensagem, você sabe quem é que está falando. Por quê? Porque nós reconhecemos essa voz, a voz de quem nós temos intimidade, a voz de quem nós caminhamos juntos, de quem nós andamos juntos.
E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como é que Abraão ouviu a voz de Deus? Deus fala conosco assim, como eu estou falando com você agora? Eu quero dizer para você, meu querido, Deus fala. Mas talvez você diz assim: pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Como não? Deus está falando com você por diversas formas. É você que não tem se atentado àquilo que Deus tem falado para você. Talvez nós não vamos ouvir a voz de Deus assim como Abraão ouviu, claramente e nitidamente. Mas Deus, Ele já tem as suas promessas, e Ele está falando conosco a cada dia através da sua palavra. Se você buscar na palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, você já está ouvindo Deus falar com você. Deus, Ele fala conosco através de louvores, Deus, Ele fala conosco através de muitas coisas. O problema é que muitas vezes nós esperamos que Deus fale conosco da forma que nós queremos ouvir, mas Deus, Ele fala conosco da maneira que Ele quer falar. Às vezes você nem vai entender direito o que Deus está fazendo com você. Imagina que Abraão entendeu tudo, né? Sai da tua terra e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão apenas teve fé e obedeceu. Ouvir a voz de Deus e ter o sucesso diante daquilo que Deus tem preparado para nós, é necessário que nós tenhamos fé e obediência. Mas no meio do caminho, talvez você possa dizer assim: ah, mas eu ouvi uma voz e eu segui essa voz e não deu certo. Talvez você tenha caído, talvez você tenha errado, mas você precisa reconhecer a voz de Deus. Se as coisas não deram certo, talvez não era o momento ainda daquilo acontecer, mas se você tiver intimidade com Deus, se você buscar a Deus, se você acreditar em Deus, você pode ter certeza que você vai seguir a voz correta. Você precisa reconhecer a voz de Deus. Abraão, com toda a sua fé, ele foi atrás da promessa. Ele obedeceu a palavra e foi atrás da promessa. Deus fala para ele: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fala para Abraão assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E eu quero falar com você hoje que é homem aqui que está nos assistindo. Deus tem um grande propósito para a tua vida. Deus tem um grande propósito para a tua vida, e você precisa tomar a tua posição para que você seja realmente o chefe da tua família e que leve a tua família até a presença de Deus. Deus fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Ele queria dizer assim: a tua descendência será abençoada. E eu quero declarar na tua vida nessa noite: a tua descendência já é uma bênção em nome de Jesus. Não importa aquilo que vai acontecer, não importa os caminhos que serão tomados, mas eu quero declarar na tua vida que a tua descendência já é uma bênção em nome de Jesus. Basta você se colocar na posição de pai, você se colocar na posição de homem e dirigir essa família até a presença de Deus. Meu irmão, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Quando Deus falou com Abraão, a responsabilidade era dele, de pegar a sua família e ir até onde Deus queria que ele fosse. Mas o problema é que a gente só olha para a parte assim: tu serás uma bênção. A promessa, ela tinha várias fases. A primeira fase era Abraão obedecer, sair da tua terra, da tua casa e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. Depois de tudo isso, Deus fala para ele assim: agora tu serás uma bênção. O problema é que às vezes a gente olha a promessa e a gente quer chegar lá na promessa, mas ninguém te contou o caminho que você teria que caminhar até chegar lá. Imagine você que Deus fala para você hoje assim, fala: meu filho, olha, daqui a 20 anos, você terá uma casa muito confortável, você terá um emprego muito abençoado, ou você terá um negócio muito próspero, olha, você viverá muito bem. Você quer isso para a sua vida? O que você iria responder? É lógico que você iria responder sim, é claro. Mas e se Deus dissesse assim: olha, eu tenho tudo isso preparado para você, mas eu quero te dizer uma coisa: no meio do caminho, você vai tropeçar, no meio do caminho vai haver problemas,
No meio do caminho, você vai perder algo no seu negócio, vai perder dinheiro, você pode ficar doente, você vai passar por muitas dificuldades, mas olha, quando chegar lá no final, tenha certeza de que a bênção estará sobre você, e você vai ser próspero, você vai ser muito abençoado. Eu tenho plena convicção de que algumas pessoas diriam assim: Senhor, eu acho que a minha vida está boa assim, eu acho que eu não preciso chegar até lá não. Bem, para que eu vou querer tanta coisa? Às vezes a gente olha o resultado final e a gente mira naquele resultado final, mas nós não temos coragem de passar pelo processo de chegar até onde Deus quer que a gente chegue. No meio do caminho aqui, Abraão diz, Deus diz a Abraão que ele seria uma grande nação. O tempo passa e Abraão não consegue ter filhos. Até que um dia Abraão tenta dar uma ajudinha para Deus. E aí ele se deita com a serva da tua mulher e ele tem um filho. Mas ainda não era o filho da promessa. E um dia Deus fala para Abraão que ele teria um filho. E Deus promete Isaac. E Deus dá Isaac a Abraão. Parece que está tudo concretizado quando Deus entrega algo nas tuas mãos, né? Parece que quando a bênção chega para nós, aleluia, eu consegui alcançar. Mas sempre tem um processo. Sempre tem um processo. Às vezes Deus coloca algo na tua mão, mas logo depois Ele vem e pede isso, porque Deus quer ver onde está o teu coração. Nós ficamos tão desesperados para alcançar a promessa, que às vezes nós esquecemos que o mais importante não é a promessa, mas é aquele que deu a promessa a nós. Então, Deus ele fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e entrega para mim em holocausto. Entregar a Deus em holocausto era matar, era sacrificar Isaac. O filho que Abraão tanto desejou, Deus estava pedindo de volta para ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. O quanto você está disposto a entregar a Deus para fazer a vontade dele e para ser obediente a Deus? Porque às vezes Deus ele nos coloca alguns desafios e a gente fala assim, que nós temos fé. Fé é uma palavra muito usada, e fé é uma palavra que é muito bonita de se dizer. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas nem todas as pessoas têm fé efetivamente. A fé nós demonstramos no momento de dificuldade. A fé é a certeza de que aquilo que não existe vai se cumprir. A fé é a certeza de que nós temos, que aquilo que nós acreditamos, ele vai se realizar. E às vezes as pessoas não têm essa fé. Abraão, ele teve fé em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Mas aí entra a questão da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Quando Deus ele pede a Abraão e diz a Abraão, lá no capítulo 22, e ele disse assim: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. E aí no versículo 3 diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo os seus 2 moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar onde Deus dissera. Escuta aqui. Quando Deus ele disse algo a Abraão, Abraão não ficou questionando a Deus. Nós vivemos a geração do porquê. Tudo aquilo que as pessoas dizem para nós fazermos, a gente fala: por que eu tenho que fazer isso? Eu sou pai de 3 meninas. E a coisa que eu mais fico nervoso é quando eu falo alguma coisa para elas: faça isso. E elas falam: por que eu tenho que fazer? Imagina Deus dizendo para você assim: meu filho, faça isso. E você olha para ele e fala assim: por que eu tenho que fazer? Por que eu vou fazer isso? Isso não é obediência. Obediência é quando Deus fala, você faz. Quando Deus fala,
você faz. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, então no outro dia pela manhã, ele juntou a lenha, ele juntou as coisas para o holocausto, pegou o menino, pegou os seus servos e foi para onde Deus mandou ele ir. É assim. Nós estamos numa geração onde não quer um compromisso, uma geração que não quer muitas vezes obedecer a Deus. Se Deus mandou você fazer, meu irmão, faça. Se Deus mandou você ir, vá. Mas ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. Naquele momento, quando Abraão está no pé do monte, aonde ele olha para os seus servos e diz assim: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que Deus falou para ele? O que ele estava indo fazer? Ele estava indo sacrificar o teu filho. Mas como ele diz para os servos, para os moços que estavam ali: nós vamos adorar e logo nós voltaremos? Porque Abraão tinha fé. Abraão em nenhum momento quis não fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer, mas ele tinha fé que Deus estava cuidando de todas as coisas. Olha, você precisa ter fé, meu irmão, de que Deus está cuidando de tudo. Você precisa ter fé que Deus está cuidando de tudo, mesmo que tudo pareça uma loucura total. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso. A palavra de Deus diz que eles subiram até o monte. E ali Abraão tomou a lenha, o holocausto, e pôs-o sobre Isaque, colocou a lenha sobre Isaque, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram juntos. Então Isaque diz a Abraão assim: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eis aqui o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão diz a ele assim: Deus proverá para si. Deus proverá. Às vezes você não está vendo a saída. Às vezes você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas eu quero declarar na tua vida nessa noite: Deus proverá na tua vida em nome de Jesus. Creia nisso, que Deus proverá aquilo que Ele prometeu para você. Aquilo que Ele tem de promessa para a tua vida, Deus proverá. Olha, nós falamos muito aqui de propósito. Propósito é o seguinte, meu irmão: quando você segue o teu propósito, Deus já preparou ele lá na frente para você. Está tudo preparado, basta você aceitar. Se você não desviar do caminho, está tudo preparado para a tua vida. Se você não fazer as coisas erradas, vai estar tudo te esperando ali no propósito que Deus tem para você. Quando eles chegam lá em cima, com essa fé grandiosa, mas mesmo Abraão dizendo isso, Abraão continuou obedecendo a Deus. Ele prepara tudo, ele prepara o holocausto. E aí ele toma a faca na sua mão, e quando ele vai imolar o seu filho, quando ele vai matar o seu filho, o anjo diz a ele assim: Abraão, não faça isso. Não faça isso. Deus naquele momento, ele vê a fé de Abraão, ele vê a obediência de Abraão, e ele supre a necessidade de Abraão. Olha, isso é maravilhoso. Quando Deus enxergar fé em você, quando Deus enxergar obediência em você, Ele vai suprir a sua necessidade em nome de Jesus. Seja ela financeira, seja ela física, seja ela o que for, creia que Deus vai suprir todas as suas necessidades em nome de Jesus. Você precisa ter uma nova vida em Cristo. Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. E eu não posso terminar este culto hoje sem orar por você. Eu quero pedir a você, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença nessa noite. Obrigado a Deus pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que nós cremos que o Senhor ainda irá fazer sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe, Deus, a cada um dos teus filhos, Pai. E aqueles, Pai, que de alguma forma esqueceram das promessas, aqueles que de alguma forma, Pai, esqueceram daquilo que o Senhor, Pai, prometeu, aqueles que desanimaram, Deus, eu te peço, Deus, reaviva este coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Acredite na promessa.
Acredite na promessa que Deus tem para a tua vida. E eu tenho certeza de que a tua vida jamais será a mesma. Amém?